Boa noite, querida comunidade, a todos que nos assistem, aos de longe, aos de perto. E queremos agradecer porque, ainda que estamos em pandemia, que estamos em isolamento, podemos sentarmos em família e ouvirmos uma pregação e também podermos cantar junto. E é isso que eu peço aí, enquanto tiver um momento de louvor, que também a gente pare e realmente sente, que a gente cante junto e louve o nosso Deus, porque hoje é Páscoa. Hoje a gente comemora o dia que Jesus venceu a morte. E isso é a nossa esperança, porque teve alguém que venceu a morte e que tem poder para nos salvar também. E é assim que eu convido o pessoal aqui do louvor para podermos estarmos louvando ao nosso Deus. Boa noite, nós queremos convidar vocês a louvarem junto comigo. Thank you.
louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Mesmo que distantes, ainda podemos cantar e louvar junto. E hoje é a Páscoa. É o dia que Jesus ressuscitou há aproximadamente 2000 anos atrás. E quero fazer algumas perguntas. Por que Jesus ressuscitou? O que nós realmente comemoramos na Páscoa? O que é a Páscoa? O que ela tem a ver comigo? O que ela tem a ver com o nosso tempo hoje, em meio à pandemia? E para começar, a Páscoa teve a sua origem no povo de Israel, nos judeus. A história conta que o povo estava escravo do faraó do Egito e Deus viu como eles estavam sofrendo. Então Deus começa um processo de libertar o povo dessa escravidão. É onde vemos a história de Moisés e na noite, antes do povo ser libertado por Deus, deles saírem da escravidão, Deus pede para que eles sacrifiquem um cordeiro e comam dele, juntamente com pães sem fermento. E esse dia passaria a ser comemorado como a Páscoa, o dia que foram libertos da escravidão. Então, Páscoa tem a ver com libertação, com liberdade da escravidão. E a morte do cordeiro significava o sacrifício para perdão dos pecados cometidos pelo povo. Depois disso, Deus vai ensinando o povo, através dos profetas, que um Messias viria para libertar e salvar o povo de toda a escravidão gerada pelo pecado de uma vez por todas. E agora nós vamos para o tempo de Jesus, onde as pessoas aguardavam ansiosas a vinda do Messias. O povo da época de Jesus estava novamente sendo dominado pelo Império Romano. E os judeus aguardavam a vinda do Messias que iria libertá-los dos romanos e, enfim, governar como rei. E Jesus chegou e cresceu, chamou discípulos, e na semana que ele estava comemorando a Páscoa, Jesus chega em Jerusalém e é recebido como rei, que é o que comemoramos no domingo passado, o domingo de Ramos, quando o povo recebe Jesus como rei. Mas algo acontece, depois de 6 dias, esse mesmo que é aclamado por rei foi crucificado e morto por esse mesmo povo. E Jesus morreu. Como assim? Os discípulos da época não entenderam o que estava acontecendo. O povo aguardava o cumprimento das promessas do Messias, de Jesus que ia reinar, que ele ia estabelecer o seu reino e governo, que ele ia cuidar deles. Também os discípulos ficaram abatidos e desanimados. Como assim? Esse Jesus não era o Filho de Deus? Como ele morreu? Enfim, acabou-se a esperança. O Messias morreu. Todos perderam a esperança diante da morte. Os discípulos voltaram para suas casas, alguns voltaram para suas antigas profissões, desanimados, pois a morte acabou com a esperança. Os discípulos não entendiam por que Jesus morreu, por mais que Jesus havia falado e a Bíblia estava testemunhando. E aqui eu faço uma comparação com o tempo de hoje. A morte tem acabado com a nossa esperança. Dia a dia recebemos notícias de quantas pessoas estão morrendo e olhamos para isso e achamos que a morte é o fim mesmo. Que enfim, comemos e bebemos porque amanhã vamos morrer. E alguns até pensam que esse é o sentido da vida. Mas por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? O que a Bíblia então fala? O que Jesus falou do que significava a sua morte? E a resposta é porque o preço do pecado é a morte. Quando o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, ali a morte entrou e nos acompanha. O preço do pecado é a morte. O nosso pecado gera morte. O meu pecado gera morte. O pecado quebrou o relacionamento com Deus, nos afastou das outras pessoas e de nós mesmos. O pecado destrói toda a criação de Deus. Sendo realista, a condenação do nosso pecado deveria ser a nossa própria morte. Mas Deus sendo justo, teria o direito e o dever de nos condenarmos como culpados, pois merecíamos a morte, pois Deus odeia o pecado.
como está escrito em Salmos 5:4, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. No entanto, Deus provê um meio para que fôssemos perdoados do pecado. E como falei no início, na Páscoa, a morte de um cordeiro era necessária para perdão dos pecados. E essa era uma prática dos judeus. Deus aceitou, na sua justiça, que a morte de um animal poderia perdoar alguns pecados do povo de Israel. Mas esse sacrifício não era suficiente. E por isso que o povo de Israel, cada ano e a cada pouco, tinha que sacrificar um animal para perdão dos pecados. Sendo assim, Deus, com a história de Israel, quer nos ensinar que o preço do pecado é a morte. Mas também, na sua justiça, Deus aceita que alguém morra pelo nosso pecado. E a resposta de por que Jesus morreu é porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está escrito em João 1:29. Jesus é o Deus encarnado que se entregou para nos salvar. E por meio da fé em Jesus é que somos perdoados dos nossos pecados e reconciliados com Deus, com os outros e comigo mesmo. Jesus é o sacrifício perfeito. A morte dele foi suficiente para perdão de todos os pecados da humanidade, mas só quem crê nele será salvo. Entendi? Mas se a gente parar a explicação por aqui, podemos dizer que a morte ainda está ganhando. A morte mata, ela mata, continua a matar. Matou os cordeiros e matou o próprio Jesus. E é isso que sabemos do porquê hoje comemoramos a Páscoa. É porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. E o que estamos comemorando e festejando agora, que Jesus venceu a morte. A morte não está mais ganhando, porque Jesus ressuscitou e venceu. E com a morte ele venceu também o pecado. E quem crê nele será salvo e viverá na eternidade. Essa é a notícia do que Deus fez para nos salvar. É o conteúdo do Evangelho. E esse Evangelho que não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Deus fez por nós em Jesus. Mas teve quem duvidou também de que Jesus havia ressuscitado. Em João 20, nos versículos 26 a 29, está escrito sobre Tomé, que ele já tinha ouvido falar que Jesus havia ressuscitado, que Jesus já tinha aparecido aos discípulos, mas ele não estava presente. E ele tinha falado que se ele não pudesse tocar e ver que realmente Jesus havia ressuscitado, ele não ia conseguir crer. E o versículo diz assim, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e mesmo assim creram. E aqui eu quero fazer mais uma ponte com o nosso tempo, porque ao nos depararmos com a pandemia, com mortes, com tantas notícias de sofrimento, por vezes já duvidamos do poder de Deus, de que Jesus tem poder sobre a morte. Temos medo, e como falei antes, a morte tem acabado com a nossa esperança. E como Tomé, nós duvidamos, porque nós às vezes não conseguimos visualizar e ele, enquanto os olhos não viam de fato, ele não conseguia crer. Mas a gente, 2000 anos atrás, a gente não viu. E a gente, mesmo assim, a gente tem dúvidas sobre se Jesus realmente venceu a morte ou porque ainda ela nos assola tanto, porque ainda temos tanto sofrimento. Mas Jesus, nessa palavra, fala para quem tem dúvida ou para quem tem medo,
que não duvidem ou não tenham medo, então somente creia. E ele também fala sobre felizes os que não viram e mesmo assim creram. E a primeira conclusão que eu tenho é que podemos confiar que Jesus venceu a morte, ressuscitou e estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, conforme Mateus 28:20 diz. E além disso, enviou o Espírito Santo como conselheiro, consolador, para que pudéssemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Aqui até anotei uma frase aqui: podemos perder tudo, mas se ainda estivermos com Deus, teremos tudo o que é necessário para viver. E parando para refletir, esse amor de Deus por nós, de enviar seu próprio Filho para morrer, para nos salvar, que ressuscitou no terceiro dia, isso nos confronta porque a gente não merecia. A gente, como fraco e pecador, e mediante a pandemia, a gente olha e reconhece que a gente não tem poder sobre a morte. Mas o Evangelho, a Bíblia, Jesus, vem e nos dizem que Ele venceu a morte e quem crê nele será salvo. Não porque eu mereça, mas porque Ele me amou. E com isso, Jesus também nos convida a uma nova vida servindo a esse Deus que nos ama tanto, que nos liberta da escravidão e não permite que sejamos novamente dominados pelo pecado. E hoje, então, podemos viver com gratidão, sabendo do amor que Deus tem por nós. E nesse tempo, até a volta definitiva de Jesus, somos chamados a sermos igreja, a sermos o corpo de Cristo no mundo e cumprirmos a missão de Deus. E uma segunda conclusão é que Jesus, depois de ressuscitar, subiu aos céus e está preparando um lugar, uma morada com muitos aposentos, que é o que está escrito em João 14:2. E esse lugar não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E é o que está escrito também em Apocalipse 21:4 e 5. Essa nova Jerusalém, ou o céu que Deus está criando, que virá no juízo final. E essa é a promessa de Jesus. É o que a Bíblia também testemunha. E a minha percepção é que como os discípulos também não entenderam por que Jesus havia morrido, por mais que existiam tantos indícios, tantos textos, e o próprio Jesus falava do que ia acontecer, nós também estamos na mesma situação. Por mais que foi falado, por mais que a Bíblia relata, que o Espírito Santo nos mostra, parece que estamos vivendo como se não entendêssemos o que significa que Jesus venceu a morte e voltará para julgar todos, salvar e enxugar a lágrima daqueles que creram. E é isso que eu queria trazer um pouco sobre, no nosso tempo, enquanto lidamos com a pandemia, com a morte, podemos crer que Jesus venceu a morte e que Ele nos chama a viver como igreja agora, a cuidar um dos outros, que Ele também nos ama tanto que enviou o Espírito Santo para nos consolar e nos cuidar e nos ensinar sobre como viver até a volta de Jesus. E também como a volta de Jesus, ela nos dá esperança, ela nos dá esperança de um mundo melhor, de um novo mundo, da nova Jerusalém que virá do céu, para que a gente possa saber que por mais que passamos por sofrimento, que a morte nos aflige, a gente confia num Deus que venceu a morte e que é fiel às suas promessas. E creio que essa esperança da volta de Jesus e do que Ele fez por nós, e por estar conosco hoje, é que podemos ainda vivermos alegres e vivermos em comunhão, sabendo que Jesus é o nosso Deus e o nosso Salvador. E é por isso que eu também vim aqui na igreja, para mostrar que a cruz está vazia,
a morte não parou Jesus. Ele é o nosso Salvador. E eu queria convidar para finalizar também com uma oração, para que, Senhor, a Páscoa que comemoramos hoje, que Tu, Senhor, nos dê ânimo e alegria, porque ao passarmos por momentos difíceis, confrontados com a pandemia, com a morte, com o sofrimento, podemos confiar que Tu venceu a morte e que Tu está conosco todos os dias nesse momento. Obrigado por cada um que Tu tem cuidado também e console a família de todos os que tiveram algum enlutado. Eu te peço, Senhor, em especial que derrame o Teu Espírito Santo e nos dê ânimo e alegria para vivermos a vida na expectativa da Tua volta e ao mesmo tempo cuidando do mundo e cuidando das pessoas como Tu nos ensinou. Obrigado por tudo e que o Senhor também abençoe esse domingo e que cuide de cada um de nós, abençoe a família, que nos proteja também contra essa doença e que o Senhor realmente seja o nosso Senhor e Salvador e podemos confiar nele, que Ele nos salvou e cuida de nós e que agora nós vamos também vivermos com Ele e sermos igreja aqui e agora. Obrigado por tudo e que Deus cuide de nós. Esta é a mensagem que eu tinha para hoje. Tenha um abençoado domingo. Amém. Para
estudarmos e também refletirmos sobre a mensagem que foi explicada e pregada hoje. Que todas essas coisas que ouvimos e refletimos que possam estar fazendo sentido também na nossa vida e que possamos estar entendendo o que Deus fez por nós, o quão grande é o seu amor por nós, e que esse amor possa estar também nos motivando e nos cuidando no dia a dia, e que a esperança que Jesus nos dá ao vencer a morte, que essa esperança que gera também alegria, possa estar todos os dias conosco. E é isso que temos para refletir e pensar, e que o Senhor cuide da família de vocês também, e que seja uma semana abençoada, e que possamos viver a cada dia essa vontade de Deus e sabermos e confiarmos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Isso aí. Amém.